Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo por supostamente ter forçado um cartão amarelo num jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023 para beneficiar apostadores. E como vocês puderam ver, o bicho tá pegando pro Bruno Henrique, que há um tempo atrás se defendeu dessas acusações. E esse volume de aposta é uma coincidência? O que você tem a dizer sobre isso e como você recebeu todo esse noticiário e a investigação? Olha, recebi de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo, e assim vai ser. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. É isso, galera. Vamos debater esse tema aí da polícia, né? Será que existe risco de prisão para o Bruno Henrique? Vamos detalhar essa matéria. Vamos falar também sobre o Mengão, que joga hoje contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Joga também pelo Campeonato Brasileiro Profissional contra o Juventude. Tudo sobre essas duas partidas. E pela Copa do Brasil Sub-17, o Mengão conseguiu se classificar em cima do Internacional e agora enfrentará o Vasco da Gama na semifinal. Em relação aos nossos estádios, atualização tanto do gasômetro quanto do mini estádio no Ninho do Urubu. E falando sobre o nosso técnico, eu lembro muito do Felipe Luiz quando eu vejo o Bernardinho falando. Já eu boto um trechinho de uma entrevista do Bernardinho pra gente fazer essa comparação. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, galera, é importantíssimo vocês deixarem o seu like, se vocês puderem. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, o negócio ficou feio pro Bruno Henrique. A Polícia Federal, ela indiciou o nosso jogador por causa daquela partida contra o Santos na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O jornal Metrópolis, eles tiveram acesso às conversas do Bruno Henrique com o irmão dele, os dois foram indiciados em relação à fraude no esporte e também por estelionato. Então, existe até mesmo um risco de prisão caso o Ministério Público ele acate essas denúncias da Polícia Federal e torne o Bruno Henrique como um réu, tanto ele quanto o irmão dele. Mas tem outras pessoas também envolvidas, mas os dois principais alvos são o Vander, irmão dele, e o Bruno Henrique, até mesmo por causa do conteúdo da troca de mensagens. Então, vamos ficar na expectativa. O Flamengo já se pronunciou, o Flamengo falou que é totalmente contra algum tipo de manipulação em relação a resultados, mas também ele não pode condenar um jogador que ainda não teve a oportunidade de provar a sua inocência, né? Até que se prove ao contrário, o Bruno Henrique é inocente no caso, é o que entende o Flamengo pela nota que soltou, né? Mas é uma situação complicada, é um jogador que é muito importante nesse elenco do Flamengo. E as investigações, elas vão continuar, o Ministério Público está analisando as provas, só lembrando que o STJD, ele já inocentou o Bruno Henrique em relação a essa partida. Há algo de curioso, né? O Bruno Henrique, se ele planejou esse cartão amarelo, estou botando o se, tá? Que a gente não tem como provar nem a inocência, nem a culpa do jogador. Mas se ele ia tomar o cartão amarelo, por que ele foi tomar o cartão amarelo aos 51 minutos praticamente da partida, né? Um jogo ali que ele não deu uma entrada violenta, ele não reclamou muito com o juiz, mas esse cartão amarelo ele acabou tomando aos 51, né? No limite para terminar o jogo. Eu acho que isso ajuda na defesa do Bruno Henrique, mas as investigações elas continuam e o Ministério Público ele irá decidir se tornará o Bruno Henrique réu ou se não acatará essas denúncias da Polícia Federal. É isso, complicada a situação, queria muito saber a sua opinião. Por favor, coloca ela aqui nos comentários, porque o assunto é muito sério. Irmão, falando sobre a base, hoje teremos uma partida dificílima contra o líder do Campeonato Brasileiro Sub-20 fora de casa. Flamengo irá enfrentar o Cruzeiro na Toca da Raposa e o Cruzeiro está na liderança com 11 pontos e o Flamengo está na 11ª colocação com 7 pontos. Mas antes de falar sobre esse jogo, quero falar também sobre o nosso Sub-17, que na data de ontem se classificou para a semifinal da Copa do Brasil da categoria. O Flamengo enfrentou o Internacional fora de casa no primeiro jogo, empatou
empatamos por 2-2, e na partida de ontem, que não teve a transmissão, o Flamengo venceu nos pênaltis por 4-2. No tempo normal, a partida foi 1-1. Então, o Flamengo se credenciou para enfrentar o Vasco nessa semifinal de Copa do Brasil. Então, o bicho vai pegar. Tomara que tenhamos a transmissão tanto do jogo de ida quanto do de volta, né? O jogo de ida será na Gávea e o jogo de volta será lá em São Januário. Então, mesmo o Flamengo não transmitindo o primeiro jogo, provavelmente teremos a transmissão da segunda partida dessa Copa do Brasil. Mas falando sobre Campeonato Brasileiro, o jogo de hoje, importantíssimo para o time do Flamengo poder subir na tabela no Brasileirão Sub-20, lembrando que somente os 8 primeiros colocados, eles se classificam para a próxima fase. Então o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro às 3 horas da tarde, com transmissão da Cruzeiro TV e também da Flamengo TV, segundo o Portal Terra. Da Cruzeiro TV eu já fui lá no YouTube deles, eles já programaram a transmissão. Do da Flamengo TV eles ainda não programaram, mas provavelmente durante o dia irão programar, né? Eles vão pegar a transmissão de imagem, né, o sinal da transmissão, e terá a narração do Emer Show. O Flamengo vai enfrentar um time complicado, né? O time do Cruzeiro não é um time fácil de se enfrentar, ainda mais fora de casa. Será a primeira partida do técnico Nuno Campos à beira do campo, já que ele conseguiu resolver os problemas de documentação. Para esse jogo, o Flamengo deve ir a campo com o Léo Nanete no gol, lateral direito Daniel Salles, o esquerdo Germano. Na zaga do Flamengo, João Vitor ao lado do da Mata, lembrando que o João Vitor desceu do profissional para jogar essa partida. Em relação à parte de volante, Ryan Lucas, Lohan, João Alves, um pouco mais na frente o Guilherme, e aí no comando de ataque o Chola, ao lado do Pedro Leão, artilheiro dos artilheiros, né? Esse menino faz muito gol, tem um posicionamento muito bom dentro da área, né? Ele sabe se posicionar onde a bola geralmente chega, então bota fé aí que o Flamengo irá vencer esse jogo por 1-0, mas é aquilo, galera, é a base, tá? E base não se cobra como a gente cobra do profissional, eles precisam de tranquilidade para poder crescer na carreira. E o Flamengo está implementando ali, junto com o técnico Nuno Campos, essa nova estratégia, uma estratégia parecida com a do técnico Felipe Luiz. Então os jogadores, eles demandam um pouquinho de tempo para poderem se adaptar a esse novo estilo de jogo. Então temos que ter paciência e sempre apoiar a nossa base, independente dos resultados, ok? A nossa molecada com apoio chega muito mais longe. Então é isso, galera, para vocês não se esquecerem, 3 horas da tarde, com transmissão da Flamengo TV e também da Cruzeiro TV, Flamengo versus Cruzeiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E rapaziada, falando sobre o nosso estádio, nosso tão sonhado estádio, lá no Gasômetro, o melhor terreno que a gente poderia ter no Rio de Janeiro, a gente conseguiu, porque o Gasômetro, todos os caminhos, eu gosto de falar isso, né, levam até aquele setor aqui no Rio de Janeiro. E em relação ao nosso estádio, a Flapress, ela atualizou a situação no terreno do Gasômetro. Dá uma olhadinha aí no trechinho da matéria da Flamengo TV. Esse é o terreno do nosso novo futuro estádio do Flamengo, e nós vamos mostrar tudo o que está rolando aqui para você. Vem com a gente! O clube contratou empresas especializadas para dar início às análises técnicas do terreno do Gasômetro. O objetivo é reunir informações fundamentais para melhor embasar o projeto conceitual arquitetônico do futuro estádio. O local do terreno pertencia à Companhia de Gás do Rio de Janeiro. A gente ainda tem um tempo para aguardar esses resultados e entender melhor o que a gente está recebendo aí no terreno, junto com o terreno, e fazer o melhor trabalho possível para que essa construção, né, não tenha imprevisto, não tenha maiores problemas no decorrer das obras. Equipes de profissionais do Flamengo afirmam que esse período de sondagem, estudos de topografia e descontaminação devem durar cerca de 6 meses. Essa área aqui tem mais ou menos 90 mil metros quadrados e nosso marco inicial aí está na grande área da norte aproximadamente. Então, para o pessoal que passa de fora, assim, já dá para ter uma noção de como está funcionando aqui o posicionamento. Aqui é a amostra que a gente recolheu do solo, né, para poder depois levar para o laboratório para análise. Esse é o procedimento da sondagem agora, que estão fazendo a cravagem de um amostrador que está na cota embaixo do solo, agora está na cota de 2 metros. E a partir disso, a partir de contas e programas de engenharia, a gente chega na resistência do solo e para conseguir projetar as fundações. É isso, nação! E vamos seguir acompanhando até a parte final da realização do nosso sonho. É isso aí, galera. Os estudos estão sendo feitos para que os números sejam exatos, né? O valor que a gente irá gastar nesse estádio e para a gente também poder fazer um planejamento. É isso em relação ao nosso estádio no Gasômetro. Em relação ao nosso estádio no Ninho do Urubu, o projeto
é esse aí, para o nosso mini estádio, na verdade, no Ninho do Urubu, com uma capacidade para mais ou menos 2.000 pessoas. É isso, galera, um resumão sobre os nossos estádios que ainda não estão de pé, mas um dia estarão. E rapaziada, o Flamengo enfrenta hoje o Juventude. Juventude que não tá de bobeira no campeonato, está na 4ª colocação, com uma partida a menos do que o Ceará, senão ele estaria na 3ª colocação com 6 pontos, e o Flamengo está na 1ª colocação com 7 pontos. Então, jogo importantíssimo para o time rubro-negro, joga em seus domínios, e o Flamengo terá provavelmente, segundo o Globo, um time alternativo. O Flamengo entra em campo hoje às 9h30 da noite, com transmissão exclusiva pelo Premier. Então fiquem atentos, porque o horário é o horário da Rede Globo, o dia é o dia da Rede Globo, mas o jogo somente pelo Premier. O Felipe Luiz colocará provavelmente o Danilo como titular na zaga rubro-negra. Então, o Flamengo entra em campo provavelmente com o Rossi no gol, lateral direito Wesley, o esquerdo Alexandro. Na zaga rubro-negra, o Léo Ortiz ao lado do Danilo, na parte de volante, o Pulgar, um pouco mais na frente, o Alan, aí vem o Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Bruno Henrique. Esse é o provável Flamengo para entrar em campo contra o Juventude, mas é aquilo, né? Não é porque é o Juventude que a gente tem que entrar desconcentrado, como aconteceu contra o Central Córdoba. Aquela situação tem que servir de exemplo para que a gente não erre do mesmo jeito. A gente tem que entrar 100% concentrado, a 220 volts, lutando por todas as bolas e nunca achando que a qualquer momento nós faremos o gol. A gente precisa sempre lutar por cada bola. Não tem nenhuma partida difícil no Campeonato Brasileiro. O Juventude não está nessa colocação à toa. Então, concentração é fundamental para a gente conseguir sair com os 3 pontos e, se Deus quiser, disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo, com um gol do Bruno Henrique e um gol do Arrascaeta, que vive um excelente momento nessa temporada de 2025. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, que é sempre muito bem-vindo e, lógico, bom jogo a todos. E, rapaziada, para fechar o vídeo com chave de ouro, o Bernardinho, ele deu uma entrevista, né? E eu, quando vejo o Bernardinho falar, eu lembro muito de outro técnico, mais um técnico de outro esporte, do futebol, o Felipe Luiz. Eu lembro muito do Felipe Luiz vendo o Bernardinho falar. Parece até pai e filho, né? Os dois focados no êxito, na vitória, né? Nas conquistas. E eu queria deixar com vocês aí as palavras do Bernardinho. E se é viagem minha ou se vocês também acham, né? Os dois parecidos no modo de falar, no objetivo, né? No foco, no olhar, na garra e na vontade de conquistar cada vez mais. Toda pressão, ela, de uma certa forma, é um privilégio, porque se exige a pressão porque acreditam na gente. Então, o que eu posso dizer e garantir que vai ter trabalho, vai ter dedicação, vai ter esforço, nós vamos dar o nosso melhor sempre. E, quanto a isso, a torcida nunca vai se frustrar pela falta de esforço e dedicação desse time. O que eu posso prometer é muita dedicação, muito trabalho, né, para honrar a camisa do Flamengo. É isso, galera. E aí, o que vocês acharam? E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueçam, hoje, 3 horas da tarde, tem o Mengão pelo Sub-20 no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, e mais tarde jogaremos contra o Juventude às 9h30 da noite no estádio do Maracanã, dessa vez com o time profissional. É isso, fiquem com Deus, estamos juntos, até a próxima e saudações!